Urgente, acabou a farra dos investimentos em LCA e LCI. Sim, essas letras de crédito acabaram de sofrer mudanças. Até então, eram as queridinhas de muitos investidores por se tratarem de títulos isentos de imposto de renda, que muitas vezes rendem mais do que um CDB, têm a cobertura do FGC e são muito usadas para aplicações de curto prazo e até mesmo para rentabilizar uma parte da reserva de emergência de várias pessoas. Se você investe ou pensa em investir nesses títulos de renda fixa ligados ao agronegócio ou ao setor imobiliário, então você precisa saber as novas regras que o Conselho Monetário Nacional acabou de publicar. Além disso, eu vou te contar os impactos esperados sobre o mercado de LCAs e LCIs e tem um bônus nesse vídeo. Eu vou revelar as minhas recomendações para você redirecionar os seus recursos que antes ficavam nesses tipos de títulos. Para você que caiu nesse vídeo de paraquedas e não está entendendo nada dessa sopa de letrinhas do mercado financeiro, LCA, LCI, não precisa entrar em pânico. Eu te explico agora o que está acontecendo e por que é importante você ficar por dentro dessa nova era na renda fixa no Brasil. Primeiro, o que são LCAs e LCIs? Olha as iniciais em comum, L e C. Significa que elas são letras de crédito, muito usadas por bancos para captar recursos para financiar dois setores que contam com incentivo fiscal. O setor de agronegócios, no caso das LCAs, por isso a inicial A no final dessa sigla, e o setor imobiliário, no caso das LCIs, por isso a inicial I no final desta sigla. Ou seja, o banco capta dinheiro com investidores e empresta esses recursos para financiar projetos do agronegócio e do setor imobiliário. E existe um fator de grande atratividade nesses papéis de renda fixa. Em ambos os casos, LCA e LCI oferecem o benefício da isenção de imposto de renda para a pessoa física que investe nesses títulos. Isso também faz com que esses papéis se tornem mais baratos para os emissores, porque uma vez que o investidor não precisa pagar imposto de renda sobre os seus lucros, ele acaba aceitando um retorno menor para fazer o aporte, dado que no fim das contas ele ainda sai em vantagem por não ter que pagar o imposto de renda. Porém, como nem tudo são flores, o atual governo, através do Conselho Monetário Nacional, o CMN, decidiu mudar algumas regras para a emissão de LCAs e LCIs. E essas mudanças das normas tendem a gerar efeitos diversos para os agentes do mercado, tanto para nós investidores, como também para os emissores desses papéis, os bancos. De agora em diante, os prazos para LCAs e LCIs serão mais longos. Consequentemente, isso irá impactar as taxas de juros e o grau de risco desses papéis. Antes, com prazos mínimos de vencimento mais curtos, os investidores tinham uma percepção de risco menor em relação às LCAs e LCIs, porque naturalmente entende-se que um papel que antes alcançava liquidez diária mais rápido, geralmente após 90 dias, é menos arriscado, entre aspas, porque demanda que o dinheiro fique aplicado por menos tempo. Agora, diante das novas regras, a percepção de risco dos investidores tende a subir, porque, de novo, naturalmente, entende-se que um papel que agora requer um prazo mínimo de vencimento maior é mais arriscado, também entre aspas, porque demanda que o dinheiro fique aplicado por muito mais tempo. Portanto, quanto mais longo o prazo de vencimento da emissão de um papel, maior é o impacto da taxa de juros sobre o preço do produto. Isso quer dizer que, diante de prazos mais longos, nós, investidores, vamos naturalmente demandar taxas de juros maiores, mais atrativas, de forma a remunerar essa nossa percepção de risco maior e nos convencer de que é um bom negócio deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, sem ter aquela vantagem que tínhamos antes de resgatar em prazos mais curtos, muitas vezes a partir de apenas 90 dias. Então, para os emissores, os bancos, o efeito pode ser parcialmente negativo, porque eles podem precisar pagar taxas de juros maiores para remunerar os investidores de LCAs e LCIs.
No entanto, esse não é o único efeito esperado, porque, ao mesmo tempo, a oferta desses títulos tende a ser reduzida devido a pelo menos 2 fatores. Primeiro fator, diante do aumento da demanda, que está crescendo por conta de realocação de recursos dos investidores de fundos exclusivos. Com a nova tributação que entrou em vigor para esses fundos, os alocadores têm buscado outros ativos que ofereçam isenção de imposto de renda, tal como eles tinham anteriormente em fundos exclusivos. O segundo fator tem a ver com a redução das possibilidades de ativos que são elegíveis para servir como lastro para LCAs e LCIs. No caso das LCAs, diversos tipos de dívidas não poderão mais ser usados como lastro. É o caso, por exemplo, de CRAs e debêntures. E haverá uma redução escalonada da possibilidade de usar operações de crédito rural subsidiadas pelo governo até que se torne totalmente proibido no ano de 2025. No caso das LCIs, as operações de home equity com pessoa jurídica ou home equity envolvendo imóvel comercial ficarão de fora. Dessa forma, diante desses novos empecilhos para lastrear os títulos, é provável que haja uma diminuição da oferta de LCAs e LCIs no mercado. Com isso, devemos observar uma tendência no mercado de renda fixa. De um lado, o aumento da demanda por LCAs e LCIs, e de outro lado, um nível menor de oferta, o que tende a levar à queda das taxas de juros, ou seja, esses papéis devem passar a remunerar menos. Isso já deve começar a ser percebido nas novas emissões. Mas nem tudo está perdido. Sabe quem pode sair ganhando com isso? Você! Caso você tenha aplicação em LCA ou LCI nesse momento, na sua carteira, ou até mesmo para quem vai aplicar nesses títulos agora, imediatamente. Nesses casos, o efeito de queda nas taxas de remuneração de LCAs e LCIs pode ser uma excelente notícia, porque com a redução dos prêmios de risco que está prevista mais adiante, os papéis com taxas e condições mais atraentes do ponto de vista dos investidores que já foram registrados ou emitidos antes da publicação das novas regras pelo CMN devem se valorizar nas negociações feitas no mercado secundário. Ou seja, no momento em que o investidor solicita o resgate antecipado de uma LCA ou LCI, a instituição financeira compra o título e o disponibiliza para outros investidores interessados em se beneficiar do estoque que ainda resta desses papéis com taxas mais elevadas, mais atraentes. Desta forma, cabe ao investidor que já tem LCA ou LCI na carteira ou que venha a comprar algum deles em breve desse estoque que já foi emitido ou registrado, decidir se vai carregar o papel até o vencimento ou se quer vendê-lo a uma precificação mais favorável a curto prazo. Para quem deseja carregar o título até o vencimento, nada muda em relação ao que já foi contratado. As novas regras valem apenas para novas emissões. O que é importante avaliar é o seu objetivo em relação à alocação que você costumava ter em LCA e LCI e que muito em breve talvez já não faça tanto sentido. É o caso, por exemplo, dos investidores que mantinham o dinheiro aplicado nesses tipos de papéis com foco em liquidez diária, em geral a partir de 90 dias, como era no passado, e que muitas vezes alocavam parte da sua reserva de emergência nesses títulos. Isso não fará mais sentido diante dos papéis que serão emitidos conforme as novas regras, porque eles terão um prazo mínimo de vencimento maior, que eu vou apresentar em detalhes para vocês até o final do vídeo, fiquem tranquilos. Agora eu vou revelar para vocês as minhas recomendações de investimentos que podem te ajudar a substituir o espaço que antes você destinava às LCAs e às LCIs. Antes disso, eu quero saber, você já deixou seu like aqui no vídeo? Se não, aproveita para já marcar o joinha e fazer esse vídeo alcançar outras pessoas que também podem se beneficiar dessas informações. O ponto é que, com prazos mínimos de vencimento maiores, que passarão a ser a partir de 9 meses, 12 meses ou 36 meses, a depender do papel,
A minha recomendação é que você aloque o dinheiro que você pode precisar num período menor no Tesouro Selic ou em algum fundo de investimentos de renda fixa simples que só investe em títulos públicos federais pós-fixados e mira entregar retornos correspondentes a 100% do CDI, especialmente se for em caráter de reserva de emergência. Caso você tenha um montante de capital para o qual você dispõe de mais apetite a risco e queira buscar retornos mais atrativos no universo do crédito privado, com um horizonte de resgate de mais longo prazo, você tem como alternativas as seguintes opções: os fundos de renda fixa, que investem predominantemente em crédito bancário ou em debêntures de empresas com boas notas de crédito, ou ainda você tem a possibilidade de investir nas letras de câmbio, conhecidas pela sigla LC, que tem a vantagem de ser isentas de imposto de renda e contam com a cobertura também do FGC. Vale destacar que um dos principais pontos que diferencia as letras de câmbio das LCAs e LCIs é o emissor. Enquanto estas duas são emitidas apenas por bancos, as LCs são emitidas por financeiras, como sociedades de crédito e de financiamento. Portanto, por se tratarem de instituições de menor porte, são consideradas mais arriscadas. Por isso, é importante fazer uma avaliação do emissor de cada letra de câmbio antes de investir e considerar o nível de risco envolvido. Ainda assim, como eu comentei, os investimentos em letras de câmbio têm a cobertura do FGC. Então, você conta com o Fundo Garantidor de Créditos, que cobre até R$ 250 mil por instituição ou conglomerado financeiro, por CPF ou CNPJ, com um limite total de até R$ 1 milhão. Além disso, as letras de câmbio não costumam oferecer liquidez diária e geralmente possuem um vencimento entre 2 e 3 anos. Por ter um prazo maior, as letras de câmbio são mais indicadas para quem tem objetivos de longo prazo. Caso você esteja assistindo este vídeo e ficou completamente perdido ou perdida, do tipo, socorro, é muita informação, é produto demais, para onde eu tenho que correr? Nesse caso, você pode pedir a minha ajuda para investir. É só você clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo e seguir as orientações que a minha equipe vai entrar em contato com você. Pronto, com a minha ajuda você não vai ficar mais confuso ou confusa. É só deixar comigo que eu cuido da sua carteira de investimentos. Bom, vamos detalhar finalmente as novas regras em relação aos prazos mínimos de vencimento, que é justamente o que mais interessa do ponto de vista dos investidores em relação às mudanças que foram feitas. É importantíssimo saber que agora o prazo mínimo para manter a posição em novas emissões desses papéis passa a ser de 9 ou 12 meses, a depender do produto. Antes desta mudança, as LCIs e as LCAs, que não eram atualizadas por índice de preços, tinham prazo mínimo de carência de 90 dias, segundo a lei, o que significa que você investia nesses papéis e após no mínimo 90 dias, a depender das condições negociadas com o emissor, você tinha a liberdade de resgatar o seu dinheiro junto com os juros proporcionais ao período em que o recurso ficou aplicado. Com a nova decisão do CMN, isso mudou. O prazo mínimo para resgate nesses títulos de liquidez diária passa agora a respeitar os prazos mínimos de vencimento estabelecidos pela Resolução 5.119, publicada no dia 1º de fevereiro. De acordo com essa nova norma, para LCAs que não rendem conforme o índice de preços, o prazo mínimo de vencimento passa a ser de 9 meses. Para LCIs que não rendem conforme o índice de preços, o prazo mínimo de vencimento passa a ser de 12 meses. Agora, atenção! Para as letras de crédito que rendem com base em um índice de preços, por exemplo, aquelas atreladas ao IPCA, passam a valer as seguintes regras. Anote aí. Para LCAs que são atualizadas por índice de preços, o prazo mínimo de vencimento passa a ser de 12 meses. Para LCIs que são atualizadas mensalmente por índices de preços, o prazo mínimo de vencimento passa a ser de 36 meses. Muita calma nessa hora. Essas mudanças não têm eficácia imediata sobre os papéis de emissões que já ocorreram ou que já foram registrados.
o que significa que nós devemos ver essas alterações se concretizando ao longo do primeiro semestre de 2024 e no mais tardar até o final deste ano. Agora você deve estar se perguntando: Paloma, por que isso? Por que o governo mudou as regras de algo que era tão bom para o mercado e tão bom para nós investidores? Então, ao que tudo indica, essa foi a solução que o governo criou na tentativa de fechar o cerco contra as brechas que estavam sendo usadas por uma parte do mercado para emitir esses títulos sem que a finalidade fosse propriamente o incentivo aos setores imobiliário e de agronegócio. Visto que, por um lado, os estoques desses produtos, junto com outros papéis isentos de imposto de renda, cresceu bastante nos últimos tempos e alcançou R$1 trilhão, e que, enquanto isso, por outro lado, o governo tem buscado meios de aumentar as suas receitas, inclusive revendo a concessão de incentivos fiscais, este foi um dos mecanismos encontrados para tentar bater a meta de maior arrecadação para os cofres públicos. Ao mesmo tempo, essa mudança na legislação acaba servindo como mais um filtro para evitar que as renúncias fiscais sejam desviadas para outros fins distintos do fomento aos setores imobiliário e do agronegócio propriamente. Se você tem interesse em acompanhar outros vídeos de temas interessantes do mercado, de política, economia e investimentos, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal, ativa também o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novinho em folha chegar por aqui. E se você quer me acompanhar mais de perto no dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, no @apalomabrum. Vejo você de novo em breve. Até mais!